pessoal, começando mais um M, o seu programa de empreendedorismo, marketing e entretenimento aqui no YouTube. Meu amigo Renato Maia. Pô, estamos com a bancada enxuta, porém não menos animada. Eu sempre falo isso quando a gente fica com uma bancada enxuta. Tudo tranquilo, tudo beleza. Estamos aí firme e forte. Pós-Covid tá legal, já tá 100%. 99%, né, Sandro? Ainda fica um pouquinho com... Parece que tem alguma coisa puxando aqui, né? Mas eu também. Graças a Deus não posso reclamar, não. É verdade. Mas eu também, rapaz. Desde que eu me recuperei, de vez em quando falta ar aqui. Pô, que não é fácil, não. Tem que... Enfim, vamos que vamos. Depois a gente conversa mais sobre também pós-Covid e tudo mais. Nosso convidado, sarrafo lá em cima. Nosso convidado é muito legal. Tem uma história muito interessante. Pedro Filizola. Tudo bom, Pedrão? Fala, Sandro. Fala, Renato. Tudo bem? Prazer estar aqui, viu? Seja muito bem-vindo ao M. Pô, muito bacana ter você aqui. Pô, vai ser muito bacana nesses próximos 60 minutos nossa resenha. Eu vou passar a bola para o Renato, a gente já volta para te apresentar. E, meu amigo, vamos lá para o nosso momento YouTube. Vamos lá. Então, gente, se você não é inscrito no canal, lembra de se inscrever aqui, clicar no sininho, né? No M, eu falo sempre aqui, a gente tem papos aqui muito exclusivos, né? Hoje a gente está com o Pedro aqui, Doctoralha, Head de Marketing, né? É aquele cara que sabe o que faz, né? Então a gente não consegue ter esse conteúdo em lugar nenhum. Aqui tem diversos assuntos aí com quem entende mesmo, né? E se você já está inscrito no nosso canal, não esquece de dar aquela curtida aqui para a gente poder divulgar esse conteúdo para mais pessoas, né? Um conteúdo educacional bacana. Quanto mais gente aprender aqui com a nossa entrevista, melhor, né? Conto com vocês aí. Boa, muito bem, muito bem. Bom, o Pedro Filizola, ele é Head de Marketing Brasil e Chile na Doctoralha. Publicitário, mais de 15 anos de experiência, tem uma história muito interessante. Pô, ele se preparou bem, ele tem várias licenças, certificados, correu atrás, embalde, copywriter, e por aí vai, brand strategies, e aí vai. Iron Man, né? Iron Man. Medalha de ouro em Tóquio. Tem muita coisa legal, tem uma história grande na Sambatec também. Enfim. Ah, legal. Tem uma história bem bacana aqui. E a Doctoralha. Oi? Com o Gustavo Caetano, lá na Sambatec. É isso aí. Legal. Uhum. Boa. E na Doctoralha, que é uma empresa do grupo Doc Planner, presente em 12 países, responsável por atender 35 milhões de pacientes e processar mais de 3 milhões de agendamentos de consultas por mês. Tem uma história bem interessante. A companhia foi fundada em 2012, na Polônia, e agora possui uma equipe de 1.400 funcionários nos escritórios de Varsóvia, Barcelona, Istambul, Roma, Bolonha, Cidade do México e Curitiba. Bom, o nosso convidado ele é mineiro, Renato, é teu conterrâneo lá de BH, torcedor do Atlético, mas que fica com um pé em Minas e um pé em Curitiba, ou você já está com os dois pés em Curitiba, Pedro? Não, um pé aqui e um pé lá, por enquanto. Então, um pé aqui e um pé lá. Aliás, Curitiba também é uma cidade muito bacana. Eu morei lá uma época. É a cidade modelo, né? Que dizem cidade modelo do país. Legal. Enfim, é bem interessante. Não dá para competir com o clima de Belo Horizonte, né? O clima de Belo Horizonte é o melhor que está tendo. E Curitiba acho que é o pior do país, né? Curitiba é um frio danado, rapaz. Curitiba é fechado, né? Aquela coisa. É um clima bem. As 4 estações num dia só. Curitiba que tem essa brincadeira que o pessoal fala. Você sai de casa com sol, você não sabe o que vai acontecer durante o dia. Aí você tem que sair preparado para tudo. Mas é uma cidade muito legal, uma cidade muito bacana. Bom, vamos lá, vamos falar com o Pedro. Pedro, eu queria que você falasse para a gente assim, como é que foi você ter essa pegada forte, aí você tem uma experiência bem forte, né, que você vem, inclusive você fez uma carreira bem legal na Sambatec, e aí virou a chave, né, em 2021, mais ou menos uns 4 meses atrás, então você virou a chave e entrou, né, comprou essa briga aí na Doctoralha, e está firme e forte aí. Conta um pouco para a gente como é que foi essa transição, para depois a gente começar a falar mais e verticalizar mais o assunto, falar da Doctoralha. Olha, fica à vontade, que aqui a gente é uma resenha. Você pode brincar com a gente vai com certeza vai brincar com você. A coisa é leve, o assunto é leve, mas é sempre muito bacana, rico em conteúdo e com muito bom humor. Não, maravilha. Obrigado, viu, Sandro, Renato, pelo convite. Estou super honrado aqui de fazer parte desse nosso papo aqui. Já estou super à vontade.
e espero contribuir com a nossa audiência aí, com insights valiosos aí sobre marketing, o mercado, etc. Deixa eu contar minha história, né, porque ela é curiosa, porque ela começa antes da faculdade, começa no colégio. Eu formei no tradicional Colégio Santo Antônio, aqui de Belo Horizonte, que é famoso por ser um pouco mais difícil. Eu nunca fui aquele aluno exemplar, sempre fui o aluno nota 6, 7, eu tomei recuperação, vergonha nenhuma de falar isso. Gostava de jogar bola e era amigo dos professores, fazia aquela resenha, desenhava, ganhava ponto por causa disso e tal, mas deu super certo. Mas essa é uma boa estratégia, ser amigo de professor é uma boa estratégia. Exato. Porque se não vai na nota, vai na resenha, né? Boa. Mas no final do ensino médio, né, igual todo moleque indeciso, eu fui fazer teste vocacional. E aí eu fiquei entre filosofia e publicidade. Né? Olha que curioso, né? Mas acabei optando por publicidade. Eu acho que é muito injusto o nosso modelo educacional, porque você, com 18 anos, você tem que escolher o que você vai fazer para o resto da vida, teoricamente. Né? E aí tive que marcar alguma coisa lá para fazer vestibular, acabei marcando publicidade e entrei na PUC Minas, porque na época tinha uma pegada que me interessou mais no momento. E entrei, e aí a minha rotina era muito específica, porque até o terceiro período, eu no final da manhã ia para o clube da PUC para jogar bola, chegava em casa, almoçava vendo o Globo Esporte, aí dormia quando começava, né, ali o video show, e depois acordava para ver Malhação. E aí lá para o terceiro período eu fiquei, putz, né, alguma coisa eu preciso fazer de diferente, deixa eu começar a procurar o famoso estágio. E aí, né, igual todo jovem também que está fazendo publicidade, a primeira coisa que você faz é ir atrás de agência. E aqui em Belo Horizonte a gente tem algumas bem tradicionais e bem famosas, e eu acabei visitando algumas delas. E aí, Sandro e Renato, foi muito bacana porque eu tive a certeza de que não era aquilo que eu queria. Porque eu não era muito aquela pessoa ligada à criação, né, ao design. Sempre gostei muito disso, sempre precisei usar isso na minha carreira. Mas não era o que me chamava mais atenção. Gostava mais da parte de planejamento, atendimento e mais de empresa. E eu não sabia que isso, né, no final das contas, está muito mais ligado ao marketing. E aí, conversando com um grande amigo meu, Pedroquinha, vou mandar um abraço para ele, um cara incrível, um baita de um advogado, foi para os Estados Unidos, fala italiano fluente, hoje está lá em São Paulo. E conversando com ele, ele falou, cara, estou procurando estágio, você tem alguma ideia? Eu falei, cara, a empresa que eu estou trabalhando aqui, a gente está procurando estagiário. Uai, o que vocês fazem aí? A gente mexe com joguinho para celular. Eu falei, uai, me interessa, né? Joguinho e tal, gosto disso. Vocês pagam um mingau aí? Tem uma bolsa estágio? Falou, tem. Quando que eu começo? E aí ele marcou a entrevista, né? Na época eu fui com o Gustavo Caetano, lá em 2007. Eu era um barriga verde, né? Estava no terceiro período da faculdade, com 19 anos. E fiz entrevista com ele, com outras pessoas, e comecei, na época era Samba Mobile, nem era Samba Tech. Samba Mobile, Exato. Muita gente não sabe, mas a Samba Tech, né, que é uma startup aqui mineira de educação, de transformação digital, começou revendendo joguinhos para celular e eu comecei nessa época. E foi aí que eu comecei minha trajetória profissional. Eu realmente entrei para poder cuidar de empacotar os games, mandar para os operadores, e depois a empresa foi mudando, né, o seu foco para a plataforma de vídeo, atendendo em grandes grupos de mídia. E foi quando, né, eu mudei muito mais de ser uma pessoa de conteúdo, né, que realmente só entregava aqueles joguinhos para as operadoras, para cuidar realmente do marketing, cuidar da parte de endomarketing também, e construir toda a minha trajetória, né, grande parte da minha trajetória profissional lá na Samba. E aí foi muito bacana porque ao longo desses 13 anos que eu passei lá, eu pude viver todas as transformações da empresa e do marketing. Então foi muito legal porque a empresa, ela mudou de foco algumas vezes, muito pautada pela tendência de mercado. Tem uma frase que o Gustavo fala muito, né, e a gente, na época da Samba, gostava muito de usar, que é entre o mapa e o terreno, fique sempre com o terreno, que é uma lei do Exército Canadense, que diz que se você tem um mapa do tesouro, que fala que num lugar passa um rio, e você está naquele lugar e não passa um rio, não começa a nadar na areia, né? Acredito no que você está vendo. E a empresa, na época, começou com, né, joguinhos para celular, depois pivotou para o mercado de plataforma de vídeo, focada em grandes emissoras e grupos de mídia e entretenimento, depois foi para o mercado educacional, atendendo 4 dos 5 maiores grupos de educação do país, e depois para o lado corporativo, muito na pegada de transformação digital, tendo lançado, inclusive, né, há 1 ano e meio atrás, uma nova unidade de negócio, que é a Samba Digital, atendendo grandes corporações no país, muito na pegada da transformação digital, né, transformando tecnologia em ações que resolvem problemas reais dos clientes desses nossos, na época, né, dos clientes da Samba Tech. E foi muito legal, Sandro e Renato, essa trajetória, porque
ao longo também dessas mudanças também de foco da empresa, eu tive que me amadurecer enquanto liderança e enquanto skill de marketing. E a gente sabe que na função de marketing as coisas são muito dinâmicas, voláteis, a gente tem que estar o tempo inteiro se adequando, né? E eu sempre fui da teoria do learning by doing, né? Aprender fazendo. Sim. Então, um dos privilégios que eu tive foi, né, liderar, na época da Samba, todas as áreas que eu passei. Então, eu tive que escrever no blog, então tive que me especializar em copywriting, eu tive que mexer com mídia paga, então entender como é que funcionam as plataformas de anúncio. Eu fiz pré-vendas, né? A área de pré-vendas na época chegou a ficar comigo durante um tempo, então toda a parte de conexão de proposta de valor, de contornar objeções, a parte de planejamento e estratégia. E eu acho que uma das principais vantagens que eu tive, né, no sentido dessa trajetória, né, de carreira foi conectar muito o marketing com vendas, conseguindo ali criar um processo de marketing que era previsível e escalável, muito pautado pelo inbound marketing, né, como que a internet trabalha para a gente, como é que a gente usa o marketing de conteúdo para poder gerar leads, e tudo isso sendo suportado, tendo o lastro dos dados, dos números. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, acredito que no nosso papo, né? Mas a partir do momento que a gente entende, né, o funil invertido, começa a direcionar as métricas, o marketing passa a ser muito mais estratégico, deixa de ser reativo para ser protagonista das estratégias de prospecção, né? Então, eu tenho orgulho danado de ter passado aí 13 anos na Samba, ter construído grande parte da minha carreira lá com o Gustavo, né, que apostou em mim quando eu tinha 19 anos, então sou super grato a ele, as lideranças também, todos os investidores. E foi muito legal porque participei também de 2 rodadas de investimento, né, Series A e B, então foi muito bacana. Ajudei também a sair de 0 leads para 130 mil leads quando eu deixei a companhia. A receita cresceu mais de 400 vezes. E muito nessa questão de como que o marketing acaba influenciando não só no posicionamento, no branding, mas na geração de receita. Então, mais da metade da receita acabava vindo, né, de iniciativas do marketing, né? Então, é um baita do orgulho que eu tenho. E aí, né, como você mesmo falou, fazem aí quase 4 meses, né, um pouco mais de 100 dias, que eu resolvi fazer essa transição de carreira e mergulhar no mercado de saúde. Fiquei encantado com o mercado, né, e aí agora sou o Head de Marketing Brasil e Chile da Doctoralia, muito focado, né, em trazer grande parte dessa experiência que eu adquiri ao longo dos meus 13 anos na Samba, mas agora aplicado ao mercado de saúde. E, né, a empresa tem uma cultura muito forte, né, o Cadu, que é o CEO Brasil pelo Chile, é um cara que tem muito essa questão de ter uma conexão muito humana, né, a gente é tratado como um time de guerreiros, então tem muito essa questão da batalha, isso é incrível. O produto é muito bom, resolve problemas reais do mercado, tem pessoas brilhantes, né, então estou super feliz e empolgado de fazer parte. Só contando um pouquinho mais, né, você já, na introdução, já falou muito bem sobre a Doctoralia, mas ela faz parte hoje do grupo Doc Planner, que é a maior, né, plataforma de saúde do mundo, como você falou, uma empresa que nasceu lá em Varsóvia, na Polônia. O principal produto é o Marketplace, que conecta especialistas de saúde com pacientes, e o grupo está aí em 12 países, atende 35 milhões, como você falou, né, de pacientes, mas, já tem um dado atualizado, são mais de 4 milhões de consultas por mês. A missão da empresa é fantástica, que é tornar a experiência da saúde mais humana, né, reduzindo o tempo de dor do paciente, então isso é incrível, isso super conecta. Aqui no Brasil são mais de 700 mil especialistas de saúde que já cadastrados na nossa plataforma, mais de 600 mil visualizações por ano. Aí, então, além do Marketplace, a gente ainda tem um SaaS, né, um software como serviço médico, para poder fazer essa gestão completa da jornada do paciente, onde está, inclusive, para fazer a própria consulta online, a telemedicina, lá direto da plataforma. E a gente acaba atendendo os especialistas de saúde, mas também clínicas. E tem também o Tuotempo, que é uma via mais B2B, né, Enterprise, que é um CRM focado aí em grandes hospitais, e nessa jornada do paciente que tem aí alguns pilares principais, que é essa comunicação interativa com os pacientes, agendamento online no portal e no app exclusivo, e toda essa questão da análise comportamental, dando insumos para que os hospitais possam melhor se conectar com os pacientes, né? Então, Pedro, peraí, deixa eu te parar um pouquinho, que você está palestrando. Não está palestrando, calma aí, que a gente tem que trocar agora. A gente deixou. Eu estou olhando para o Renato aqui, eu estou vendo que o Renato está também. Uma pergunta. Aí eu falei, não, peraí, vamos. Eu não vamos deixei vocês falarem, né? Eu fui emendando aqui, não. Vai lá. Tu tá emendando, rapaz. Peraí, vamos devagar. Que é o seguinte: você foi para educação, de uma EdTech, praticamente, né? Porque a proposta não era inicial ser uma EdTech, acabou sendo, para uma Health Tech. Essa mudança de
público-alvo e comportamento de consumidor, que também mudou bastante, principalmente a gente vai falar também da pandemia e tudo mais, mas você sentiu ou você conseguiu se adaptar rápido? Porque você está com 4 meses, quer dizer, então você acredito que ainda esteja num processo de adaptação de algumas coisas, de lapidar alguma coisa. Como é que você está vendo assim, sair da saúde da educação para a saúde, né? Como é que é trabalhar, de repente, com outro segmento? A pegada é mais ou menos, né? São duas potências, né? Techs, né? Mas como é que está sendo aí o público-alvo, o comportamento do consumidor, a resposta? Você está curtindo essa nova proposta de saúde? Complementando só a pergunta do Sandro, só colocar uma pílula aqui que eu queria falar, é o seguinte: acho interessante a pergunta do Sandro, porque quando você fala sair de uma edtech para a saúde, né, e eu comentei aqui, eu já tenho de 20 anos de carreira aqui, eu tenho 13 anos na área de saúde, né, e eu falo muito que saúde não espera, né? Tem 2 coisas que você estressa muito uma pessoa, é mexer com o dinheiro dela e com a saúde, mas se o banco te tirar aqui R$2.000, ele pode te devolver daqui 15 dias, se ele te devolver 4, você vai ficar feliz, não tem problema, né? Então, ele te dá os juros lá de volta. Mas se você precisa de um atendimento de saúde agora, não tem 15 dias depois, você precisa desse atendimento agora, né? Ninguém vai te devolver a vida ali, ou até a sua saúde, ou alguma sequela e por aí vai. Então, eu acho interessante isso que o Sandro perguntou, eu queria entender, assim, você sentiu alguma pressão nessa mudança, nesse sentido aí? Eu nunca me imaginei na vida trabalhando com saúde, sendo bem sincero, né? Aqui em casa eu tenho os meus pais, né? Aqui em casa, entre aspas, né? Os meus pais, eles são da área da saúde, meu pai é médico psiquiatra, minha mãe é psicóloga, e eu nunca tive muito essa conexão, né? Mas é engraçado como é que a vida vai mostrando para a gente os caminhos e as oportunidades. No final das contas, como vocês falaram, pessoal, é tecnologia. Nós estamos falando no nosso caso aqui, da Doctoralia atualmente, tornar a experiência da saúde mais humana através da tecnologia, para reduzir o tempo de dor do paciente, e isso, de novo, uma das coisas que mais me brilhou os olhos. É realmente uma transição forte, né, de educação, de transformação digital para a saúde, né? O Renato, que é especialista também nisso, já está nesse mercado, sabe, né, falou muito bem. É mais dinâmico, é um pouco mais, como é que eu posso dizer, exigente no sentido de querer as coisas muito rápidas, mas assim, eu acho que o planeta inteiro passou a olhar mais para a saúde por causa da crise sanitária que a gente está vivendo, né, por causa da pandemia. Então, não tem muito como esperar mesmo, né? Foi o que o Renato falou com muita propriedade. E no lado da Doctoralia, eu acabo cuidando aqui no marketing dos 2 braços, né? O lado que mais se assemelha ao B2C, que é o que a gente vende para os especialistas de saúde, né? O que a gente chama de médicos CRMs, e também os paramédicos, que são fisioterapeutas, nutricionistas e etc. E do lado B2B, que é o que a gente vende para clínicas, redes de clínicas e hospitais. A parte de B2B Enterprise acaba que ela se assemelha muito ao que eu tratava na época da Sambatec e também quase com a Samba Digital. Então, a persona ela é até parecida em algum momento. Agora, no lado de individuais, foi realmente uma transição. Então, tem que entender ainda, são já 100 dias, né, quase 4 meses, mas ainda são 4 meses. Né? O que isso quer dizer? Ainda tem muito que entender mais sobre a persona. Então, ao longo dos meus primeiros 90 dias foi isso, me aclimatar ainda mais com o time, com a persona, com o produto, porque marketing é mercado. E eu costumo dizer que atender é entender. Então, quanto mais a gente entende do nosso público-alvo, mais a gente consegue comunicar a proposta de valor e, assim, mostrar qual que é o benefício de ter acesso, né, ao nosso software médico, marketplace, etc. Verdade. Inclusive, essa mudança, né, do comportamento do consumidor, porque ele nunca esteve tão mais no digital quanto antes, né? Em qualquer momento a gente, apesar de ser chavão, que eu vou falar aqui agora, é aquele famoso, a gente cresceu em quase 2 anos, 10 anos, né? Ou seja, a pandemia teve essa velocidade da transformação, acelerou a transformação digital, mas ela também trouxe impactos, né? Ela trouxe impactos positivos e negativos, né? Isso é fato, né? Não tem jeito. Pô, sempre tem, né? O lado bom e o lado ruim, né? E a gente vivencia isso dia a dia. Eu aqui a gente tem uma agência de comunicação e marketing, o Renato, que tem uma empresa de pesquisa, de marketing e tudo mais, a gente vê que o consumidor mudou, né? O consumidor não... Isso que a gente está fazendo agora, né? A gente está fazendo
né, o programa pela YouTube, conversando e tal, trocando ideia. Isso há pouco tempo atrás ia ser muito difícil a gente se reunir, porque o mindset era totalmente presencial, né? Era aquela coisa de... Era muito presencial. E hoje o mindset está totalmente no digital. Aliás, eu costumo brincar com os clientes em sala de aula, o Renato dá aula e eu também. Eu costumo brincar que quem não mudou o mindset deixou dinheiro na mesa ou está fechando, ou já fechou. Né? Porque não tem como mais a gente ficar pensando com o mindset pré-pandemia. Né? Então, assim, eu queria que você... o que você acha assim, dos impactos? O que você viu de bom e de ruim nessa velocidade, quase que velocidade animalesca que a gente teve do digital nesse tempo de pandemia, que a gente ainda não acabou, né? Lembrando aí para você que está do outro lado da telinha, gente, não acabou. Vamos conviver durante um tempo, um bom tempo ainda, mas pelo menos a situação está, né, o que tudo indica que está amenizando. Mas como é que você está enxergando, principalmente esses impactos? O que você vê de bom, né, e o que você vê de ruim nessa convergência com velocidade máxima e intensidade máxima devido à pandemia? Não, sem dúvida, Sandro. Assim, a pandemia acelerou demais a transformação, né? Mesmo porque as pessoas precisaram ficar em casa. Imagina na medicina, como que é isso, né? O grande impacto que tem isso. Ainda mais os médicos que têm muito essa linha de ter o contato, às vezes o olho no olho, né? O aperto de mão, às vezes precisa fazer um exame presencial. Então, tudo isso foi um baita desafio para o mercado como um todo. Mas, assim, o consumidor ele já vinha se adaptando, já vinha sendo cada vez mais digital, cada vez mais exigente. Não tem jeito. Pessoal, quem está nos ouvindo aqui, quem dita as regras do jogo são os consumidores. Verdade. É lógico, né, que tem empresas ali que podem, né, de uma forma muito disruptiva, trazerem algum conceito e isso moldar realmente algum tipo de hábito de consumo. Mas é isso, somos nós os consumidores que exigimos das marcas, das empresas, dos prestadores de serviço e até dos nossos médicos e clínicas uma experiência mais adequada. E nisso o digital ele entrou para poder reduzir essa barreira, reduzir, em alguns casos, a fricção. Então, no nosso caso, por exemplo, né, a gente oferece soluções aqui para os doutores poderem ter o agendamento dos seus pacientes em qualquer horário. Então, você imagina, o que aconteceu comigo? Né? Isso é um caso real. Né? Eu, há 2, 3 dias atrás, dormi mal, estava tendo uma crise alérgica. Poeira, estava tendo muita obra aqui em volta. E aí eu fui procurar a minha alergista de confiança na plataforma da Doctorale. E não achei. Mas eu falei com ela, falei, doutora, é o seguinte, olha que interessante, eu acordei 4 horas da manhã, já com a crise, que falei, putz, eu preciso resolver isso para eu conseguir dormir bem na noite seguinte. Então, eu poderia ter entrado lá, ter olhado a agenda dela online, já ter marcado num horário que era condizente à minha agenda. Então, essa foi uma facilidade também, né, que a tecnologia, estou contando um caso específico aqui da Doctorale, que acabou avançando e sendo um baita de um benefício. Mas, no final das contas, Sandro e Renato, o grande ponto, né, que é o que a gente fala muito aqui na Doctorale também com relação a essa questão da saúde, é colocar o paciente no centro. A gente acabou, tem 2 semanas, de realizar um evento, né, que é o HEX, Health Experience Brasil, que contou aí com grandes nomes também do mercado, Albert Einstein, Sírio-Libanês, Patient Centricity, HighLab, Nemed, etc. E a Saúde, que foram os nossos parceiros, falando muito sobre isso, o que quer dizer colocar o paciente no centro, né? O quanto que essa jornada do paciente, ela não é só no momento do atendimento, no momento de consultório, no momento de uma telemedicina. Ela tem um antes e depois, que muitas vezes é negligenciado por quem cuida da saúde. Né? A gente sabe que o médico, ele cumpre um papel fundamental na nossa vida. Né? A famosa frase do saúde, paz, o resto a gente corre atrás, continua valendo. Sem saúde, a gente não consegue fazer as coisas. Né, Renato? Você sabe disso, você está nesse mercado. Então, é fundamental a gente cada vez mais cuidar, eu falei aqui no início, o quanto que a gente tem se preocupado cada vez mais com a saúde, e não só por causa da Covid. No geral, eu acho que isso foi muito bacana nesse sentido, né? É difícil falar em bacana, né, com uma crise sanitária, mas não, sim. O lado positivo foi isso. A gente começou a fazer check-up, a gente começou a cuidar mais, né, deixar o tênis fora de casa, lavar os alimentos, coisas que a gente não fazia antes. Verdade. Então, isso é muito legal. E, assim, os médicos, eles passaram a entender também nesse cenário de que, putz, o atendimento, ele cumpre um papel muito importante ali no momento que eu estou tratando do meu paciente,
Mas eu preciso, para aumentar minha rentabilidade também, eu preciso cuidar desse paciente e fazer campanhas de marketing no pré-atendimento. Eu preciso depois cuidar desse paciente para que ele retorne, para que ele ache o meu serviço de forma fácil na internet, porque cada vez mais os nossos celulares têm extensão do nosso corpo. A gente está procurando as coisas pela internet, a gente quer ter praticidade, facilidade. Poxa, se eu puder ter um atendimento por telemedicina, por que eu vou pegar o carro para deslocar? Eu tenho certeza que aí no Rio, São Paulo, o trânsito já está caótico como está aqui em BH. As coisas já voltaram até pior do que era antes da pandemia. Então, se eu consigo fazer uma consulta por telemedicina, eu vou fazer. Então, essa praticidade e oferecer isso para o paciente, no final das contas, é uma mudança de mentalidade que ela tem que acontecer. Porque o médico, ele oferece um serviço e é muito importante, e aquilo é a grande estrela disso, né, o momento do atendimento, mas ele tem que entender que, de novo, o consumidor dita as regras do jogo, ele está mais digital e quer ter mais facilidade. Então, como que eu reduzo atritos, como que eu mapeio esses touch points para que eu possa, no final das contas, entregar uma experiência que agregue mais valor. Deixa eu fazer uma pergunta, Sandro? Posso? Lógico, fica à vontade. Aliás, eu já ia passar exatamente agora, só que ele escapou só do aspecto ruim. Ele falou dos aspectos bons, mas não, ele me deu uma driblada no ruim, mas depois a gente volta, a gente conversa. Eu quero puxar uma aqui. Eu quero fazer uma coisa interessante, né? Como o Sandro falou, a gente é professor, e eu achei legal a sua jornada acadêmica e muito profissional, legal, né? Muito no sentido até que você falou assim, eu comecei na publicidade, depois você trabalhou com vendas, depois chegou no marketing, né? E a gente vê, assim, eu também tive uma jornada parecida, né? Quando eu comecei a trabalhar com dados, né, numa área de vendas, ninguém via que isso era marketing, né? E, na verdade, vendas é marketing, comunicação é marketing, né? E antigamente ciência de dados não era marketing, né? Hoje não existe marketing sem indicadores, ciência de dados. Eu achei bacana esse link que você fez, né? Então eu queria deixar esse recado aqui para os nossos alunos, assim, nesse ponto, que eu acho que é bacana. Eu acho que você falou bem dos números da Doctoral, eu acho que são os números internos, os volumes, etc. Mas tem um ponto que eu acho curioso, é assim, o que a Doctoralia, até como a gente, né, trabalhando em indústria farmacêutica, igual eu falei, plano de saúde, etc., conheci diversos médicos, fiz amizade com diversos aí, né? Mas já teve médico que me falou assim, Renato, você tem algum contato lá na Doctoralia? Porque eu entrei lá e começaram a me avaliar mal, eu não gostei da nota que colocaram lá, aquela coisa toda, né? Então, assim, eu acho que o ponto muito importante, né, o médico está sendo colocado numa situação ali doctorária que talvez tenha um pouco de atrito. É isso que eu queria entender, se chega isso para vocês, como que chega, né? A experiência eu acho importantíssima, principalmente quando a gente... Vou dar um exemplo até muito importante, né? Por exemplo, a gente fez uma pesquisa com pacientes hipercrônicos, né? Muito crônicos, não existe esse termo, né? Mas muito crônicos mesmo de câncer, para entender o que essas pessoas estavam passando, o que pode melhorar a experiência delas, né? E o que a gente descobre muitas vezes não é através de medicina em si. O médico está lá tratando bem, mas tem um problema que eu tenho que ir 3 vezes por semana num hospital para ser tratado e eu pago R$40 por dia de estacionamento. Né? Então, o estacionamento faz parte da experiência? Faz parte da experiência, né? Perfeito. Outro ponto que as pessoas colocaram foi: eu tenho que deslocar 3 vezes por semana, eu sou um paciente tenho imunossupressão, né? Sou paciente de risco. Será que eu preciso ir lá 3 vezes por semana mesmo? Né? Então, foi implementado, por exemplo, desse cliente nosso, uma telemedicina em alguns dias, porque não tinha necessidade realmente dele estar lá todos os dias, né? Então, teve essa mudança, teve a isenção do estacionamento, teve algumas coisas nesse sentido. Então, eu acho que uma coisa que eu acho que precisa abrir um pouco mais a cabeça dos médicos, eu acho que é isso, né? Eu já dei consultoria para diversos médicos também, né? Na indústria farmacêutica tem aquela questão do BPM, né? Business Process Management. Você ensina o médico a fazer negócio, né? Não só a parte de desenvolvimento de clínico. E às vezes o que reflete na nota do médico, talvez do doctoral, seja uma secretária atendendo mal, uma sala de espera ruim, né? Assim, às vezes até já vi oftalmologistas muito bons com cadeira rasgada, coisa suja, pia nojenta lá, etc. E eu falei com o cara ficou com raiva, de certa forma. Então, eu queria ver assim, os números de satisfação que vocês medem lá, que eu acho que é muito interessante isso do ranking. O que isso gera de conflito, às vezes, com o médico? O que ajuda? O que vocês medem em geral? O que isso auxilia o doctorário? Quanto que isso é importante para o doctorário? Eu queria conversar um pouquinho sobre essa parte dos números de satisfação dos beneficiários entre doctorália, entre o médico. O que você vê disso aí, Pedro? Legal. Cara, excelente ponto, Renato. E nós vamos falar sobre dados também, que é um assunto que eu gosto bastante, tá? Mas esse assunto que você trouxe, ele é fundamental porque, de novo, está ligado à jornada.
né? Como é que funcionava antes você ter acesso ao seu médico? Tinha aquela caderneta verde, você entrava lá e via, eu estou com tosse, né? Então, eu vou ter que entrar nesse médico, vou ligar para esse médico aqui. Ou às vezes não tinha o telefone lá, você ligava para alguém da sua família. Ah, você conhece alguém? Então era muito boca a boca, né? E isso funcionava, que era o médico da família. Só que hoje as coisas são muito diferentes, são muito mais voláteis, dinâmicas, existe o Dr. Google, então assim, você está o tempo inteiro buscando as coisas e vendo as recomendações também dos seus amigos, colegas e de outras pessoas. Quando você vai comprar um livro, quando você vai comprar um produto, você tem acesso a recomendações, né? Então esse não é um padrão só da medicina, né? É um padrão que é do mercado como um todo. Então o fato de ter as opiniões ali, na nossa visão, é uma construção da reputação do próprio doutor, do próprio especialista. Então, ali, né, se o doutor especialista atender um paciente de uma forma que não foi adequada, ele tem a liberdade de colocar aquelas informações. É lógico que a gente faz toda a moderação daquelas opiniões, para não ter palavras de baixo calão, etc. Então, a gente tem um time de legal aqui muito forte para a gente poder, né, no final das contas, garantir que as informações estão sendo apresentadas da melhor forma possível. Mas isso cria também, eu vejo, Renato, como um lado muito mais positivo, porque se tem uma opinião ali, e esse envio também é feito de forma automática após a consulta, né, e aí o médico está, obviamente, suscetível a ter uma opinião negativa, mas se você teve uma boa experiência, você já recebeu aquilo ali de uma forma muito fácil no seu celular, para dar um depoimento, se você foi super bem atendido, por que não colocar lá? Outras pessoas vão ver aquilo, vão ler aquele depoimento e vão ficar mais suscetíveis a poder marcar com aquele especialista. Eu digo muito, Pedro, assim, no sentido que a medicina, não só no Brasil, né, em todo lugar, mas no Brasil principalmente, é muito tradicional, né? Por que a gente tem telemedicina agora? Se não tivesse tido a pandemia, talvez demoraria alguns anos ainda para a telemedicina entrar nesse ponto, né? Então, a gente é profissional de marketing aqui, eu nunca vi tanto congresso presencial quanto em medicina. Não existe congresso. Tem congresso de tudo o tempo inteiro. Né, participava de 14 congressos por ano, só na especialidade de oftalmologia, quando eu trabalhei na indústria. Então, é uma coisa de louco, assim, presencial. E aí teve que ir para o digital agora, né, essa questão do congresso e tal. E são fantásticos esses congressos, mas será que precisava estar tudo ali presencial mesmo? Aquela coisa muito tradicional, estou dizendo, né? Então, o médico, ele saiu dessa situação, e eu acho que ele tem uma saudade dessa época, que ele era o bambambam da cidade. Em algumas cidades do interior, o médico tem um papel político-social muito forte, inclusive, né? Eu brinco que medicina você se dá bem em qualquer lugar, até no Acre, mas não na medicina, talvez. Né? Você vai virar governador, alguma coisa lá naquele sentido e tudo mais. Então, eu queria ver assim, qual que é o conflito que às vezes tem nesse sentido, tá? Porque a gente vê, às vezes, em cooperativas médicas aqui, os caras não aceitam colocar pesquisa de satisfação no catálogo médico, por exemplo, né? Assim, de eu estar procurando. Eu acho legal na parte, eu estou batendo um pouco aqui para te provocar um pouco, mas eu acho legal na parte da experiência, quando a gente fala digital, que o Doctoralha, ele pega um pouquinho desse Dr. Google, né? Porque eu conecto e pergunto para o médico diretamente na plataforma, né? Perfeito. Que eu acho que os médicos, quando a gente fala principalmente de telemedicina, o cara acha que um médico lá da Índia, um call center, vai tomar conta dele. E ele não entende que a parte digital ela faz parte de uma experiência. Eu quero entrar em contato digitalmente numa jornada, depois eu vou lá presencialmente ou não, e tem um pós que eu posso fazer esse relacionamento. Mas eu acho que a maioria dos médicos não vê isso, e alguns acham que a pesquisa de satisfação pode ser uma coisa ruim nesse ponto. Então, é isso que, assim... E como que é o relacionamento da Doctoralha com os médicos nesse dia a dia? É isso que eu estava querendo entender, assim, se há esse conflito, ou se é uma coisa só, uma percepção minha aqui, que eu falo, não, Renato, isso é minimizado, ou, não, isso acontece, como é que funciona? Existe sim, Renato, mas assim, a gente vê como, e os médicos também, através do feedback que a gente colhe deles, entendem também que é muito mais positivo. Porque acaba que o número também de feedbacks positivos é muito maior. Então, isso ajuda na construção da reputação daquele doutor. Às vezes ele é um baita de um especialista, mas as pessoas não conhecem. Então, eu vou pesquisar na plataforma da Doctoralha, vou ver lá, né, oftalmologista BH. E vou fazer a minha própria pesquisa. Né? E ali já tem as informações. Né? Qual que é a nota, qual que é os depoimentos, quais são as especialidades, os planos de saúde. Né? Alguns especialistas já colocam até o valor da consulta. E ali eu vou tomar minha decisão. Isso já acontece. Facilita muito Exato, porque a jornada, porque a gente transformou me indica aí. No final das contas, as pessoas estão indicando através dos seus depoimentos. Então, assim, o software da Doctoralha como um todo ajuda nisso, né? Na jornada do paciente, nessa gestão da agenda, então isso é muito importante.
facilitando o trabalho da secretária, que não precisa ficar atendendo o telefone, né, o tempo inteiro, pode cuidar ali da experiência do consultório, da forma física, de uma forma muito mais humana, né, e conectada com esse paciente. Enfim, então, assim, a gente acredita que a parte de depoimentos de notas, elas vão ajudar no sentido da construção da reputação, e isso tem um grande valor para o especialista. Deixa eu percebe... Só mais uma pergunta. Vai lá, porque eu tenho que ir no momento audiência. Tá, tranquilo. Mas é só... Em relação... Só para finalizar da questão da pesquisa de satisfação, você percebe um agendamento... Você percebe um agendamento maior para quem tem mais satisfação ou menos? Isso é um fator de escolha relevante para o paciente? Eu estou lá no site do Doctoralha, estou olhando ali, eu vejo a nota, ou o paciente leva em consideração mais outros fatores, ou é a proximidade mesmo, ou é a especialidade, ou o valor da consulta, mas o quão você acredita que é relevante a pesquisa de satisfação na escolha do paciente pelo médico ou profissional? Estou falando muito médico aqui, né? Mas a gente tem psiquiatras, psicólogos, né? Tem fisioterapeutas, tem outros profissionais, no profissional de saúde, no Doctoralha. Renato, é um dos maiores, é um dos principais critérios, porque tem a ver com uma indicação digital, né? Você está sendo ali recomendado, é um social proof. Pessoas que tiveram, né, que usaram aquele serviço, tiveram o contato com aquele especialista, tiveram um benefício daquilo, gostaram e deixaram seu depoimento de forma espontânea. Então, isso no final das contas, de novo, isso vale para outras indústrias. Quando você vai comprar um livro, ok, nós estamos falando de saúde, né? Estamos falando do seu corpo, é diferente, mas tudo tem a ver com recomendação, né? A gente sabe que isso é muito importante. Então, sim, é um dos principais critérios de escolha do paciente. Eu também acho, viu? Eu não estou nesse mercado, mas eu acho que para qualquer segmento, inclusive o da saúde, eu acho que a experiência dos outros, você pode aproveitar a experiência dos outros a seu favor, por que não? Isso é um grande barato dessas jornadas todas aí dos consumidores. Inclusive, eu passei por um pouco antes de começar a pandemia, estava eu e minha esposa, a gente estava escolhendo pousada para passar o Ano Novo em Búzios. E a gente começou a escolher pela nota. A gente começou a escolher exatamente pela nota, 9,4. A nota máxima nesse site, eu não me lembro agora, não vou nem falar o nome, porque eu não lembro qual o site que eu estava olhando, mas é esses grandes de turismo, enfim, de hotéis e tal. E eu comecei a olhar, primeiro pela posição, em que lugar de Búzios que a gente queria ficar. Uhum. Dentro daquela, por exemplo, na Ferradura, ou então ali na parte ali da Orla Bardoa, por aí vai. E depois que a gente escolheu a posição geográfica, a gente foi pela nota. Tá? E não existe nota 10. Tá? Até porque já dizia o poetinha, né? Toda unanimidade é burra. Não existe nota 10. 9,4, 9... Eu até reparei isso, que as notas partiam... A nota máxima era 9,4, que, aliás, foi um desses que a gente ficou. Um desses que estava com a nota máxima. Entendeu? Então, assim, e é lógico, você não vai conseguir agradar todo mundo, até porque não depende do gestor agradar. Basta uma camareira, por exemplo, uma arrumadora, lá, uma pessoa dar uma vacilada, um garçom numa hora lá que você vai jantar ou vai almoçar. Qualquer pessoa pode dar uma vacilada contigo, às vezes até um outro hóspede dá uma vacilada contigo. Entendeu? A tua experiência já deu uma arranhada. Entendeu? Então, mas não é melhor você saber isso, né, Sandro? Do que a pessoa, né, não dá nota e achou ruim de algum elemento da jornada e você não está sabendo. Né? Você não está sabendo. É bem legal. A satisfação, ela ajuda nesse sentido. Eu acho isso bem legal. Gente, deixa eu chamar aqui o Momento Audiência, que é o momento onde a gente prestigia quem prestigia a gente, ou seja, você do outro lado da telinha. É aquele momento que a gente lê os posts, o pessoal manda aqui comentários e tal, e nem sempre a gente comenta, tá, Pedro? A gente comenta de vez em quando. Renato já sabe também que comentário é livre, então eu vou prestigiar aqui algumas pessoas, não dá para prestigiar todo mundo, mas rapidamente aqui a gente vai começar com o João Pedro. E o João Pedro, rapaz, o negócio aqui parou. Aí, pronto. João Pedro, o hype da internet é política, não adianta, o pessoal está falando a beça de política e, logicamente, está falando da final da Libertadores. Eu não ia poder deixar de citar isso, né? Fazer o quê, né? Mengão na final, o pessoal também está falando a beça. Yes! Mas política e futebol à parte, o João Pedro mandou para a gente aqui o seguinte: o celular, abre aspas, o celular é a heroína do século XXI, a frase do Mark Massip,
psicólogo espanhol, diz que a reabilitação de viciados em tecnologia pode se tornar ainda mais difícil do que as drogas. Aí vem aquela parte, o lado ruim, né, da transformação digital, que eu até te cobrei, falei, você me deu uma driblada. Acabou que a nossa audiência mandou já aqui, já ajudou na tua resposta. Realmente, a dependência tecnológica, cara, é um negócio muito louco, entendeu? Eu tô pegando cola aqui, estou, né, pegando a cola aqui, estou usando para pegar cola. Gente, isso aqui, há um tempo atrás, era chamado de telefone celular. Hoje você faz tudo, menos falar nele praticamente. Você quase não fala nele. É uma coisa muito louca isso, né? E experimenta sair de casa e deixar ele esquecer ele. E não fica ligando para os outros, não, que é de mau gosto, né? Manda uma mensagem antes. Não, você falou uma coisa legal. Telefonar é falta de educação. Não cara, você tem que mandar um WhatsApp para perguntar para a pessoa se ela pode atender, cara. Que doideira, bicho. Porra, se pode atender. Porra, esse é um telefone, cacete. É só você não atender. Entendeu? Mas não, a pessoa liga, a pessoa te manda um texto perguntando se você pode atender. Cara, eu acho isso surreal. Mas... Os adolescentes hoje estão usando já ele no não perturbe automaticamente, né? Você tem que ou ligar 2 vezes ou só os contatos que recebe o telefone, né? Selecionado. E a filha adolescente de um amigo meu, ele ficou com raiva que os contatos que estão lá para selecionados, ele não está, entendeu? O pai não pode ligar para a filha, ele não está nos contatos selecionados para receber, entendeu? Você vê a mudança de comportamento, né? Com o público mais jovem, ele começa a ficar mais extremo do que a gente, né? Bem mais, e cria dependência mesmo. Esse artigo é bem sério, bem legal de ver. A Michele manda para a gente o seguinte: experiência no marketing é o laço que faz o cliente. E aí ela coloca, comprar é o laço que faz... Desculpa, eu lia, está cortado aqui. Experiência no marketing é o laço que faz o cliente comprar, voltar ou não, compartilhar ou não, e virar seu fã ou não. Ou seja, é o que a gente está falando aqui, jornada, né? Jornada do consumidor, a experiência do consumidor agrega aqui bastante. Aí. Valeu, Michele, por agregar aqui o nosso papo. Outro que não tem absolutamente nada a ver, o Robson fala uma coisa aqui que não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas a gente vai ler, ele já mandou, está certo. Ex-pastora, cara, olha que coisa. Ex-pastora revela que experiência na igreja ajudou no OnlyFans. O que isso tem a ver com o que a gente está falando? O que tem a ver com o programa? Também não faço a menor ideia, mas está tudo certo. A oratória, né? A venda lá do... Pois é. Com certeza, deve ser nessa presença pegada, de palco. Nessa pegada. Rapaz, eu fui ver, cara, esses dias falaram de OnlyFans, eu não estou fazendo merchan aqui, não. Eu não estava por dentro dessa plataforma. Rapaz, que doideira o negócio, né? O povo não perde uma bola levantada. Levantou, meu irmão, o pessoal está cortando... As novas profissões, né? Se você falasse 10 anos atrás que ia ter uma profissão que é stripper digital, né? Não ia acreditar, né? Não ia acreditar. Coisa muito louca. É um negócio meio de voyeur mesmo, é um voyeurismo, né? Você paga para ser voyeur, coisa muito louca. Aqui o Marco Antônio. Esse é também interessante. Ó. Tanto otimistas quanto pessimistas contribuem para a sociedade. O otimista inventa o avião, o pessimista o paraquedas. Legal essa, cara. Legal. A frase é do George Bernard Shaw. Pô, muito bacana. Essa aí, pô, o pessoal separou bacana. E para fechar, gente, a Sandra, minha xará, ela manda aqui para a gente também um lance bem legal, não sei se é autoral, ela coloca que o amor não é viver felizes para sempre. Isso é um conto de fadas. O amor é saber como enfrentar a vida juntos. Aí, terminamos fofo. Ficou fofo. Fofo e filosófico. Pô, legal, bacana. Vamos lá, terminamos falando de amor. Rapaz, vamos voltar aqui para a nossa resenha. Ô, Pedro, tu falou que queria conversar também de dados. Vamos lá, vamos inverter agora. O que você tem de dados para nos fornecer bacana, ou de preferência, se não for em primeira mão, mas quase que em primeira mão, com relação a esse mercado da saúde, doctorália, o que você tem para trazer para a gente aí, para a gente trocar uma ideia aqui, para colocar na resenha, para apimentar a resenha. Show. Algumas informações de doutorália, infelizmente, não posso abrir, mas, assim, o que eu queria trazer com relação a dados, pessoal, é que cada vez mais, e aí quem fala muito isso é o Gabriel Mineiro, que é CMO da Singu e parte também do
Growth Leaders Academy, tem um amigo pessoal também que formou comigo aqui no Santo Antônio e um mentor, quero mandar um abraço para ele. Cada vez mais o marketing tem se conectado mais com engenharia, né? O que isso quer dizer? Nós, os profissionais modernos de marketing, a gente tem que estar ligado o tempo inteiro com o famoso entra porco, sai linguiça, né? O que isso quer dizer? Funil. A gente tem que saber taxas de conversão, CAC sobre LTV, retorno sobre investimento, porque tem uma famosa frase do John Maker, que é um importante varejista dos Estados Unidos, ele que inventou a loja de departamentos, que ele soltou a seguinte pérola, que é: metade da minha verba de publicidade é desperdiçada, eu só não sei qual metade. Então, olha que doideira, né? Você não saber, você não ter consciência se aquele dinheiro que você está investindo, né, gastando, está trazendo um retorno para a sua empresa, não é isso, parece uma conversa de doido. E como é que você faz isso? Né? Conectando as suas ações com o resultado. E no marketing digital, e a gente tem falado muito disso, né? E aí tem até um termo, né, do online com offline, omnichannel, que está super na moda, né? Isso é super importante. Mas o marketing digital tem tido um protagonismo muito forte. E no marketing digital é muito possível você mensurar, segmentar, você conectar com a sua audiência, né? E de uma forma mais clara, né? Porque você instalar o Google Analytics no outdoor não vai ser possível. Não que seja ruim, tá, pessoal? Não é essa a minha intenção. É só dizer que, né, o marketing digital, o molho secreto, né, do marketing mais internet mais crescimento, tem tido cada vez mais valor para empresas de diversos segmentos. A gente está vendo isso, inclusive, na saúde, né? O tanto que o médico precisa se conectar com o marketing para gerar mais pacientes, para poder, né, produzir conteúdo que seja relevante. E nessa linha, né, essa parte de mensurar, ela é fundamental. Aqui um clichêzão também faz sentido, né? Que você só consegue melhorar aquilo que você consegue medir. E tem uma frase também que eu adoro nesse sentido dos dados, que é: In God we trust, all others bring me data. Eu acredito em Deus, todo o resto tem que trazer dados, porque se a gente for discutir opiniões, desculpa, mas eu prefiro ficar com a minha. Então, como é que a gente Demi, sobe... né, que fala isso, né? Exato. E a outra frase que ele fala, é parecida com a sua, que você falou no início, é: o que não é medido não é gerenciado, né? É isso o aí. que não é melhorado, Perfeito. né? Perfeito. Existem algumas ações no marketing, né, que é de relacionamento, que está mais ligado a branding, mas eu sou da teoria, já falei isso já em outras lives, de que tudo tem que dar algum resultado, alguma forma de você, no final do dia, poder falar, isso deu certo ou não. Isso é muito importante na nossa vida, não só no marketing. Eu sou uma pessoa muito conectada com essa questão das metas. Eu monto as minhas metas de final de ano, faço meu checkpoint mensal para saber se eu consegui atingir ou não. Em alguns momentos não tem problema, né? Recalculo a rota, vou para um outro caminho. Mas é sempre importante que é a forma que a gente está vendo se a gente está melhorando ou não. Renato, isso que você falou. E no marketing não é diferente, porque o marketing moderno, ele é, como eu falei no início, protagonista das estratégias de prospecção. O que isso quer dizer? Ele faz parte hoje do processo comercial. Ele deixou de ser uma área reativa que esperava definições para ir desenvolver os processos e projetos para trabalhar lado a lado com vendas, porque, em muitos casos, a venda começa do topo do funil que está ligado à proposta de valor que é conectada para o mercado. E aproximar marketing e vendas, hoje a gente está falando, né, do vendarketing, né, isso já está um pouco mais comum dentro dos conceitos das startups, das empresas, até da própria medicina, mas lá atrás não era. Eu lembro que quando eu implementei isso lá na Samba foi um baita desafio, porque o pessoal de marketing via os vendedores como os engravatados, que tomavam vinho com o cliente e ganhavam comissão, e o pessoal de vendas via a gente de marketing o quê? Como os palhaços que faziam a apresentação, colocavam logo na caneta e fumavam maconha. Assim, como que se aproxima, né, dois perfis que parecem ser muito, né, antagônicos? Colocando todo mundo no mesmo denominador e dentro do mesmo processo. Então, foi isso que aconteceu. Então, é muito legal porque hoje não adianta, né, enquanto marketing, a gente aqui na nossa operação, gerar um caminhão de leads se eles não forem convertidos, se eles não tiverem qualidade, se a gente não olhar para as taxas de conversão, para a gente não conectar lá com o CS para atender qualquer safra de clientes que são os melhores, para que isso possa retroalimentar a minha proposta de valor na hora que eu for comunicar. O que eu falo muito, pessoal, inclusive nos onboardings de novos funcionários da Doctorale, faz isso, na Sambatec também, é que fazer marketing não é difícil. É você comunicar a proposta de valor para a persona correta no canal mais adequado. E para isso, você precisa saber para quem você está vendendo, você precisa saber aonde ele está e saber qual que é o problema que você resolve. E como que você vai fazer isso acontecer, né? A base que está ligado a todos esses pontos são os dados, são as informações que você vai tirar desses insumos da análise do seu perfil, do seu Ideal Customer Profile, das etapas do funil, para que você possa ir pilotando, mexendo as alavancas para achar qual que vai ser o seu crescimento exponencial. Pô, muito legal. Interessante, você está falando
Vendact, né, nessa ideia, eu acho que o vendedor, né, era uma coisa que antigamente era até meio pejorativo, né? A gente não gostava de ser chamado de vendedor, né? Me chama de consultor de negócio, tá? Aquela coisa toda, né? É verdade. Eu, se eu fosse me definir uma coisa, eu definiria como vendedor, né? Eu falo, eu sou vendedor. Eu acho que se você aprende a vender, né? E hoje as startups estão provando isso, né? Se você tem um sócio lá que um programa alguma coisinha ali, o outro vende, já tem ali 90% para dar certo, né? Então, acho que a venda é uma coisa assim, e hoje nós estamos aqui, nós estamos vendendo uma ideia, nós estamos vendendo uma conversa, estamos sempre, o tempo inteiro eu acredito que a gente está vendendo, né? Então acho que é uma habilidade que todo mundo tem que ter, independente se você está vendendo algum produto, alguma coisa, né? Mas é curioso isso que você falou, assim, eu sempre gostei de ver muito o marketing, alguns casos que eu vejo, às vezes, a gente vai conversar com uma área de marketing, e a pessoa quer fazer uma pesquisa de produto, eu começo a perguntar sobre o produto, né? Aí a pessoa do marketing, às vezes, fala assim, não, mas isso é com vendedor, eu vou chamar um vendedor aqui para explicar sobre o produto. Eu falei, mas como é que o marketing vai comunicar, estruturar uma venda, se a pessoa que está responsável do marketing não entende do produto que a empresa está vendendo, né? E às vezes eu não estou perguntando nada muito, assim, estou perguntando coisas mais básicas, inclusive. Então, eu acho que a minha visão, né, nesse sentido, até é que o marketing tem que descer o setor de marketing, né, na verdade, às vezes tem que descer desse pedestal, e eu sempre me via muito como suporte à área de vendas, né? Eu tenho que suportar a área de vendas, dar os dados para ele, fazer que aquilo ali seja vendido de alguma forma. Porque eu acho que a confusão, muitas vezes, é que o setor de marketing deveria chamar comunicação, muitas vezes, né? Ele só faz comunicação, só faz peças, só faz aquilo, e relacionamento com a agência, muitas vezes, e não está ali na mão não está com a mão na estratégia mesmo, realmente, e focado na área de vendas. Eu não sei se você corrobora com isso. O que você Não, acha disso? demais, Renato. Cara, você foi cirúrgico, você foi preciso. É muito isso, eu acredito demais nisso, né? De novo, marketing é mercado. Se você não estiver conectado com o seu público-alvo, não adianta. Você pode fazer a peça mais bonita, legal, usar TikTok, não sei o quê. Não vai conectar com a sua audiência. E assim, parece um pouco paradoxal, né? Porque o marketing ele é protagonista das estratégias de prospecção e cumpre um papel fundamental nessa jornada de compra, mas ele é uma área de suporte. Sim, a gente precisa entender, enquanto marqueteiro, que a gente precisa suportar a equipe comercial, com materiais, com insumos, com insights de mercado, porque no final das contas, né, empresas de performance estão drivadas por vendas. E a venda é o grande protagonismo mesmo, é o grande protagonista. No final das contas, quanto a empresa faturou, qual que é o crescimento de MRR, ou de novos clientes, de novas vendas e tal, etc. E para isso, né, o marketing precisa suportar como um todo. Mas, como você falou, precisa ter essa relação com o produto, com o time de sucesso do cliente e principalmente com vendas. Essa relação no precisa final, a gente está falando de vendas. No final, o cliente quer. exatamente. Ele quer saber quanto que faturou, quanto que faturou a mais, ou se for a menos, arrumou um problema para resolver. Enfim, e assim vai. A gente, no final, é sempre vendas, cara, não tem jeito. Por mais que você possa até ter mensurações de satisfação, de a gente não falar em quanti, mas falar em quali, mas quem está ali investindo quer money. O negócio ali é sempre money. No final da história, a gente está falando de grana, e a grana não tem jeito, né? Principalmente quem investiu, né? Que tem calculado lá seu ponto de equilíbrio, seu retorno e por aí vai. Diga lá, Renato, você... Não, interessante do que o Pedro falou também sobre os indicadores, passou rápido, né? Falou de lifetime value, né? Muitas vezes você não. Antigamente você ficava medindo venda só na conversão, né? Mas o que adianta esse cara entrar insatisfeito? Criou uma expectativa lá em cima, né? Eu tinha uma funcionária suíça que falava que o brasileiro vende 200% e entrega 100, né? E o suíço vende 50% e entrega 100. Então ele tá. A gente sempre. E é engraçado. A gente gera uma expectativa muito grande. O cliente às vezes espera que você gere uma negativa para pensar assim, pô, se esse cara entregar metade do que ele está falando, tá ótimo, né? Então, assim, até uma questão um pouco cultural nesse sentido, né? Então, eu acho que tem o lifetime value, eu acho que é um indicador interessante, a quem está falando de dados aqui, no sentido assim, esse cliente está vindo para ficar, né? Ou ele está vindo para frustrar e daqui a pouco já cancelar e sair, né? Principalmente que hoje a gente está num mercado de startups muito comprador, né? A Doctoralia já é uma startup, vamos dizer assim, né? Deve ter uma mentalidade startup, mas já é uma empresa muito grande, né, Pedro? Mas você participou lá na Sambatec, você sabe disso. Então, quando você falou queria que você falasse até um pouquinho sobre
essa série A, série B, que você falou lá dos investimentos, né? Eu acho que quando uma coisa que as empresas veem, né, quando vão fazer um investimento, uma aquisição, alguma coisa nesse sentido, é muito essa questão se o cliente que está ali veio para ficar, se ele está satisfeito, né? Pesquisa de satisfação, muitas vezes, se ele está... não adianta você... A gente vê algumas vendas de curto prazo, até algumas coisas que a empresa faz. Eu já vi CEO de empresa fazer coisas arbitrárias, quer dizer, dá upgrade em todo mundo, ganha o bônus de final de ano, pede demissão lá em janeiro e vai embora, né? Então, assim, aquilo ali é totalmente fake, né? Mas aquela questão da venda super... como é que fala? Muito forçada, que o cliente vai sair daqui a alguns meses também, acaba sendo um problema, né? Então, acho que esse indicador é importantíssimo. Mas me conta um pouquinho sobre essa questão, sobre essa parte que você participou dos investimentos. Eu não sei se você pode falar, se tinha muito MJ, mas fala um pouco por alto só na experiência em si. Excelente, Renato, esse ponto. Né? Só trazer um comentário também em cima disso. Perfeito. Eu acho que no final das contas, ainda mais quando a gente fala de um business de software como serviço, tem duas métricas que são as estrelas guias, né? Que é a velocidade de crescimento. Então, os investidores querem saber se a empresa tem apetite e potencial para poder crescer, e retenção de base. Porque uma empresa que tem um churn alto quer dizer que alguma coisa está falhando. Ou o produto não está cumprindo com o objetivo, ou teve uma proposta de valor que é acima do que a empresa consegue entregar. E não adianta, né? Porque você tem um custo de aquisição de cliente. Se esse cliente não ficar o tempo suficiente para poder pagar aquela conta, né, que é o famoso LTV sobre CAC, não vai parar de pé, o business não para de pé. E aí nenhum investidor vai poder entrar nisso. Em alguns momentos pode até financiar para poder crescer, né, e aí só com foco no crescimento. Mas a gente está vendo aí que essa bolha ela meio que está estourando. Empresas que só focam em crescimento, e a gente tem grandes cases aí, inclusive globais, estavam à beira de abrir IPO, tiveram que reduzir. Verdade. Foi reduzido o valuation justamente por isso, não foram sustentáveis. Sim. E os próprios fundos estão entendendo isso, porque não adianta, senão é uma corrida dos ratos, né? Você sempre vai precisar de dinheiro para poder crescer, beleza, você está ali resolvendo um problema, mas será que até que ponto isso vai ser sustentável? Né? Então, eu acho que no final das contas, os fundos de investimento eles estão cada vez mais olhando isso. E, obviamente, olhando para o time que é capaz de fazer aquilo acontecer. Porque valuation, nós estamos falando de previsão futura, né? O que você vai conseguir entregar num determinado período de tempo. E, para isso, você precisa ter um time de talentos capaz de executar, uma liderança muito forte, com uma visão muito coerente, de acordo, né, com aquilo que foi prometido, e uma equipe que tem os skills, hard e soft skills, necessários para poder conduzir. E como é que você vê que isso se liga a indicadores internos? Só finalizando, desculpa, estou sequestrando aqui. Bora lá, você está... Indicador, não, só finalizando, assim, esses indicadores que a gente vê, né, custo de aquisição, né, de clientes, o CAC, o Lifetime Value, são indicadores que a gente vê internos, né, assim, para poder visualizar o mercado, né, uma coisa que você retira ali de um relatório interno. Mas e pesquisas de satisfação com o cliente, para você ver assim, a percepção, projeção futura, um forecast de manutenção do cliente, o NPS, uma satisfação no CSAT, um nível de esforço solução, alguma coisa assim. O que você vê disso, Pedro? Assim, também a importância disso? Não sei se você acompanha esses dados ultimamente, vê assim, ou no doctorado, ou na Sambatec, alguma experiência. Também assim, de medir a satisfação do cliente também como um fator de sucesso, além desses indicadores. Fundamental, Renato, isso é essencial. Né? A gente, não só enquanto marketing, né, mas enquanto liderança da empresa, a gente tem que estar ligado a isso. E aí tem empresas que trabalham de formas diferentes, né, mas eu acho que o NPS acaba sendo uma boa métrica para poder mensurar realmente a satisfação do cliente com a sua empresa. E aí essas pesquisas, aqui na Doctorada, elas são muito fortes. A gente faz as pesquisas com os pacientes, né, porque o marketplace é paciente e especialista. A gente faz com os especialistas também e a gente vai para o mercado fazer isso. A gente roda a pesquisa aqui do nosso lado de marketing para poder trazer insumos. Porque isso ajuda, de novo, a entender o mercado. Marketing é mercado. Acho que é a terceira vez que eu falo isso, mas é muito importante a gente estar conectado porque a gente vai entendendo quais são as características, tirando insights, para isso, inclusive, retroalimentar a mudança, inclusive, de produto. E isso é muito importante, porque a gente do marketing tem que ter essa conexão. A gente acabou de contratar uma CMO global que está vindo muito com essa visão, né? O tanto que o flywheel, né, que é aquele conceito da HubSpot, de você não só parar, né, depois que o marketing parar depois que acontece a venda, mas encantar o cliente nessa jornada como um todo. A gente falou da jornada do paciente aqui também, né? Mas a jornada do cliente interno, ela é muito, muito importante. E como que a gente suporta e ajuda a empresa como um todo, sendo a conexão com o mercado, que a gente está o tempo inteiro coletando visitas, insights, opiniões também, e isso são fontes de valor
para que a gente possa, no final das contas, melhorar o que a gente entrega para o mercado. Boa. Ô, Renato, você já parou de sequestrar o convidado? Parei de sequestrar, parei. Gente, eu queria falar o seguinte, eu queria falar um assunto que a gente está falando muito de crescimento, falou de growth, falou de vários termos. Eu não sei se vocês repararam, não tem nada a ver agora o assunto com dados. Agora o assunto é terminologia. Esses dias eu estava conversando, até acho que foi aqui no M, a gente conversou com alguém, com algum convidado, e a gente estava conversando. Vocês já repararam a quantidade de novos termos que apareceram durante a pandemia, por exemplo? Marketing de crescimento. Gente, quando que marketing não foi crescimento? Marketing de relacionamento. Quando que marketing não tem nada a ver com relacionamento? Marketing, cara, é tanto mais, é tanta gente colocando nomes que, na verdade, o guarda-chuva do marketing já contemplava isso tudo. Você tem profissões, tem novas pegadas que surgiram, até pelo digital, tudo bem. Mas o fato de linkar marketing disso, marketing daquilo e marketing de acolá, eu acho uma coisa meio redundante. Eu acho que pessoas querendo ser pai de, sei lá, pai de filho que já existe. E bonito, inclusive. Porque ninguém quer ser pai de filho feio, né? Então aparece um monte de gente querendo falar, agora temos o marketing de sei lá o quê. Aí você fala, bicho, mas isso já está no... Eu estudei marketing lá atrás, lógico, está no conceito que eu digo, no conceito na raiz, né? Então aí vem, tirando o marketing digital, que é o meio, né? que é o meio que a gente trabalha o marketing, e aí sim você tem uma série de coisas que você tem que se atualizar, mas o marketing, propriamente dito, é você, aquele famoso Kotler, né? Lá, aquele livro... Não, aliás, Kotler é a minha dica... Exatamente, administração de marketing. Eu falo, se você pegar o próprio Kotler, pegar a raiz, né, do negócio, satisfazer necessidades, desejos, e aí por aí vai. O lance só é falar diferente, ou falar com perspectiva diferente. Tudo bem, até aceito. Agora, ficar criando nome, inventando toda hora um nome diferente, como se o marketing não tivesse atento para isso. Acho que o marketing é igual vodka, né? Tudo que você mistura fica bom, né? Marketing florestal, marketing de tudo, sei lá, qualquer coisa que você inventar, encaixa, né? Marketing boca a boca, marketing de guerrilha, fica bonito de falar, né? Então, é lindo, entendeu? Eu acho lindo, o cara fala marketing com qualquer coisa, fica bonito. Aí você fala, cacete, bicho, mas, esse termo é um termo, mas isso já existe no conceito do marketing, entendeu? É uma coisa... Enfim, para polemizar o finalzinho aqui, é para polemizar. Não, o que eu vejo, Sandro, é isso mesmo, né? E até quando a gente vai fazer hunting aqui, né, para procurar vagas específicas, fica até difícil, porque você não sabe o que colocar no LinkedIn, né? Você tem tanta nomenclatura diferente. A gente está vivendo uma era de muita especialização, né? E existem alguns pilares dentro do marketing que são muito importantes e são diferentes mesmo. Sim. Então, eu acho que isso é um lado que é importante e vale destacar. Mas eu concordo com você. São vários nomes para a mesma coisa. Então, para a mesma coisa. A gente na agência, às vezes, também pensa isso, Pedro. A gente fica falando, caraca, como é que a gente vai botar esse especialista? Vai botar o quê? Aí muito se falou em growth, né? Growth, legal, Growth, se for associado à parte de dados, que vocês estavam falando, tudo bem, a gente até entende. Agora, quando você fala de marketing de crescimento, cara, aí não, aí para, porque, marketing já é redundante. Você falou, marketing é um só, né? Só que eles estão criando essas... Igual marketing digital. Não existe marketing digital, existe marketing, existe o meio digital, existe estratégias de marketing no ambiente digital, aí você acaba ligando, vira a palavra marketing digital, de certa forma, né? Não, tem um pouco disso. Mas é porque marketing, eu acho que é tão intrínseco, né? O Pedro falou assim, eu saí de uma empresa de tecnologia, fui para outra empresa de tecnologia, né? São essencialmente empresas mais modernas, mas todas as outras menos modernas já nasceram como empresa de tecnologia, mas todas as outras deveriam olhar para trás e falar, né? Tecnologia não pode ser mais uma área aqui que conserta computador, abre chamado, não sei o que e tudo mais, né? Tinha que estar no core da empresa, a digitalização da empresa, né? Hoje algumas abrem área de transformação digital, área de inovação, de escola a TI padrão lá de suporte, né? Porque realmente não é uma crítica à TI, né? O cara que está tentando manter tudo funcionando não vai querer fazer uma coisa diferente, né? Infraestrutura é diferente de inovação nesse sentido, né? Então, eu acho que o marketing hoje, inclusive, ele toma tanta dimensão dentro da empresa, né?
Eu acho que vendas e comunicação já era o básico mesmo, já tinha que estar lá, né? Com certeza. Mas hoje eu estou vendo até para o lado do RH. O marketing está olhando para o lado do RH e às vezes eu estou vendo esse conflito entre as empresas ali, porque até assim, o Pedro acho que sabe disso, né? Trabalhando em startup, eu acho que uma das coisas que startup, as pessoas não... Por que startup inova tanto, né? Porque ela tem um ambiente muito bom, né? As pessoas que estão ali têm um ambiente mais leve, tem menos departamento, você gosta de todo mundo que trabalha ali, você faz amizades, né? Tem aquela coisa mais leve mesmo, né? Nesse sentido. Então, hoje eu estou vendo assim, esse movimento até da gente, a área de marketing se preocupar com uma pesquisa de clima e engajamento dentro da empresa, para poder auxiliar as ações internas, né? Até porque o RH, de certa forma, acaba ficando como coadjuvante ali, porque ele não está seguindo esse processo. Mas hoje, não adianta a empresa fazer toda uma comunicação de que ela é excelente, um produto fantástico, se chega um colaborador ali, igual aconteceu, a gente comentou até na entrevista passada aqui do Burger King, né? E pede demissão e postam na internet e sai uma notícia falando que a empresa estava tratando mal do funcionário, né? Aí acabou tudo, jogou tudo por água abaixo, né? Ô, Renato, deixa eu te falar uma coisa rapidamente. Vou passar já a palavra para o convidado, porque, aliás, o Pedro, convidado tem preferência, mas é só para não perder o raciocínio. O Pedro tem que fazer parte 2 aqui, né? Tem que fazer, porque já estamos estourando, já estouramos, mas é só para finalizar. A gente na agência, na nossa agência aqui, no Rio, a primeira pergunta que o cliente novo faz é impressionante, cara, impressionante isso. A primeira pergunta que eles fazem é o seguinte: mas vocês só fazem marketing digital? Porra, você vê como é que é louco isso? Quer dizer, a gente teve que tirar o digital do nome, porque a gente não faz só marketing digital. O marketing digital é o veículo agora, é o meio que a gente chega no consumidor. A gente está num processo ainda de pandemia, mas aí é uma empresa de comunicação e marketing. Mas quando a gente colocou a palavra digital, a coisa fechou. Entendeu? E aí as pessoas começaram a perguntar: mas é só digital? Não, amigo, é marketing. A gente tirou o digital exatamente para poder deixar a coisa mais ampla e não ter que ficar respondendo que é só digital. Parece que a empresa... Tudo bem, tem empresas especializadas só no digital? Tem, não é o nosso caso. O nosso caso é marketing. Marketing seja lá qual for. Entendeu? Então, assim, isso acabou jogando um pouco... A gente teve que pensar nisso, entendeu? É uma coisa que a gente vivenciou agora. A gente volta e meia tem um negócio desse aí, tem alguém falando: ih, rapaz, o telefone toca na hora errada, o que é isso? Pode não. Mas é assim mesmo. Ô Pedro, você ia falar alguma coisa? Por favor, rapidamente, que a gente está com o tempo estourado. Vamos. Não, eu só ia complementar rapidamente o que o Renato falou, mas é que é isso mesmo, a gente tem que estar conectado numa empresa como um todo, né? E não só ser um departamento isolado que cuida de fazer uma peça ou outra. Boa. É muito comum nas empresas, tudo que não tem dono cair para o marketing, né? Então, assim, é importante, sim, definir quais são as responsabilidades, mas isso que você falou, está conectado, inclusive, com o RH, porque se um funcionário é maltratado, posta na rede social, depois vai estourar no marketing para fazer a gestão de crise nas redes, com assessoria de imprensa e tal, etc. Então, como que você evita isso? Estando alinhado, proposta de valor com a comunicação. E aí, dessa forma, essa mensagem ela fica unificada na companhia como um todo, né? E não só departamentalizada. A crise, por exemplo, hoje, né, a famosa viralização é outro aspecto ruim. Entendeu? Porque hoje você viraliza um negócio em horas. Antigamente demorava dias, meses. Hoje, no mesmo dia a coisa viralizou, já era, amigo. Quer dizer, é outro aspecto, né, que você ficou me devendo, Pedro. Você fugiu dos ruins, você só falou os bons. Mas acabou que a gente acabou que conseguiu fazer tudo legal, botar tudo no cesto, separar direitinho. Gente, vamos entrar na reta final do M de hoje, estamos estourados, a resenha é boa. Ô, Pedro, você já está convidado para vir mais vezes, por favor, ao M, porque é muito papo, cara, é muito assunto, não dá para num programa só, e é bom deixar gostinho de quero mais. Entendeu? Então, a gente estourou aqui 10 minutos, mas estouramos e fica o convite já, né, para você retornar. E vamos aqui rapidamente, né, as retas finais. A reta final eu vou deixar aqui. Renato, você começar, eu vou deixar uma dica de livro, que a gente não deu tempo de dar a dica de livro, mas eu vou deixar uma dica de livro rapidamente, que é até separei aqui, a gente estava falando que eu adoro esse livro, a gente está falando de encantar, enfim, toda essa parte de jornada do consumidor. A minha dica de livro, eu já falei esse livro várias vezes aqui, é O Jeito Disney de Encantar os Clientes. Esse livro é muito bacana, entendeu? Para quem trabalha com marketing, para quem trabalha com atendimento como eu,
é livro de cabeceira, sensacional. Então vamos lá, meu amigo Renato, vamos deixar o convidado por último para fechar num grande finale. Rapidinho, vou indicar O Verdadeiro Poder, do Vicente Falcone. É um livro que eu já li, acho que já tem mais de 10 anos aí, mas eu acho que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui de ciência de dados. Ele está lá nos primórdios ainda, acho que é lá 2008, 2009, sei lá, que ele lançou esse livro. Mas eu acho que é um livro, uma dica bacana de livro, assim. Acho que é daquela série Tem que Ler, né? Os clássicos. Assim, acho que é bem interessante. Boa, boa. E queria agradecer ao Pedro pela vinda aí, foi muito interessante. Tem que voltar, hein? Vamos marcar voltar. Hashtag Volta Pedro aí. Verdade, hashtag Volta. Aliás, falar em hashtag Volta Pedro, também deixar aqui, ó, doctoralha.com.br para a galera aí e se informar. Quem quiser maiores informações também, acesse as principais plataformas digitais que você encontra a Doctoralha. Vamos lá, Pedrão, é contigo agora, encerra da maneira que você quiser, o M é todo seu. Maravilha, deixa eu só trazer uma recomendação de livro também, que eu não posso deixar de falar, que é O Poder do Hábito, aquele livro da capa amarela, do Duhigg, eu adoro também, que mostra ali o gatilho, recompensa, né, como que os hábitos são criados, como que você faz para poder mudar aqueles hábitos que você está querendo realmente trocar por outros, né? Acho que na mesma linha do que o Renato falou, um baita livro de cabeceira. Bom, pessoal, foi muito bacana, me senti super à vontade, acho que o papo foi super legal, a gente acabou passando aqui por mercados, por experiência de carreira, né? Entramos um pouco mais aqui nas entranhas mesmo dos conceitos de marketing, e foi super bacana, fiquei super honrado e feliz com o convite, espero que a nossa audiência também tenha sugado aí insights valiosos para poder a gente descer não só da teoria, mas para a prática do dia a dia. E conta comigo, se a gente quiserem marcar mais um papo também, estou à disposição. Bora sim. Vamos marcar, pô. O programa está sempre de portas abertas, cara. E a gente costuma brincar aqui e falar toda hora que não fazemos entrevistados, fazemos amigos. Então é importante que essa relação com o M seja uma relação de amizade também, para a gente poder não só aqui bater papo, mas quem sabe um dia, se aqui no Rio, Pedro, pô, se a gente combina, o Renato está para vir para cá, a gente combina aí de bater um papo, né, tomar uma vodka e falar de vários markets que existem, né, como o Renato falou que vodka mistura com tudo, a gente aí mistura, bate um papo, faz uma resenha ao vivo que pô, vai ser bem bacana também. E agradecer você aí do outro lado da telinha que está até agora com a gente. Pô, deixa lá a sua curtida, né, comenta, compartilha. É muito importante para a gente que a gente está presente em todas as principais plataformas, mas aqui no YouTube, para nos dar maior relevância, para que ele entregue mais para você do outro lado da telinha, é bacana que você comente aqui no YouTube, que você compartilhe também. Gente, muito obrigado. Aquele momento que eu adoro, quando eu falo mais um programaço. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, Renato. Muito obrigado você do outro lado da telinha. Estamos toda semana aqui no M no YouTube. Valeu, pessoal. Valeu, muito bom. Programaço. Valeu, pessoal. Um abraço.